Beleza, galera? Então estamos aqui agora para continuar o seu conteúdo de trigonometria no ciclo. Se você é assinante já assistiu às aulas que estão aí em cima de trigonometria no ciclo, relaxa que agora a gente vai fazer um resumo para você ver se você pegou mesmo essa matéria, para ver se está tudo de boas. Nos vídeos abaixo você vai ver mais resoluções de questões, tudo bem? Aliás, resoluções de questões, você ainda não viu nenhuma, a não sei que você tenha pulado dos vídeos que estão aqui em cima para os que estão aqui embaixo. E aí a gente já começa a resolver questões. Mas agora o objetivo será tratar das fórmulas, né? Fazer um formulário para você, para ficar mais tranquilo, sim? Você vai ter isso, você já tem isso, esse formulário no seu livro eletrônico, tá? Se você der uma procurada lá no finzinho, você vai ver um formulário para você imprimir, que eu fiz com todo carinho para você imprimir. Mas aqui eu vou, além de fazer o formulário, o que eu vou fazer? Explicar fórmula por fórmula, qual a utilidade, talvez colocar um exemplozinho para você ver como é que usa, tá bom? E aí, em seguida, a gente vai falar sobre funções trigonométricas, tá? Mas esse é um assunto que eu vou colocar aí embaixo, tudo bem? Um assunto que eu vou colocar aí embaixo, beleza? Então, desce comigo aqui na tela. Estratégia Concursos para você. Entre em contato comigo quando você quiser. Aqui está o meu WhatsApp. Eu quero que você entre em contato comigo para você tirar dúvidas, para você sugerir para mim alguma coisa. Professor, eu acho que eu estou indo mal, eu acho que eu preciso de um plano de estudos. Então, você entra em contato que a gente vai conseguir sanar isso aí. Esse aqui é o meu e-mail, algumas pessoas preferem se comunicar por e-mail. E aqui vocês têm as minhas mídias sociais. Eu tenho que tirar esse Twitter daqui, eu não utilizo mais. Mas o meu Instagram e o meu Facebook, eles são de utilização bem recorrente minha. Beleza? Principalmente o meu Instagram, tá bom? Então, pelo Instagram eu tenho postado diversas coisas legais, eu tenho postado diversas peças, né, de tecnologia, né, para você aprender matemática com uma forma melhor. Beleza. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Resumo de trigonometria no ciclo, beleza? Resumo de trigonometria no ciclo. Show de bola? Então, vamos começar nosso resumo, gente. Eu vou tentar ser o máximo organizado com você. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Eu vou dividir só em duas telas, porque eu vou precisar de bastante espaço. Algumas fórmulas são um pouco grandes, ok? Então, começando, a primeira coisa que nós veremos, e não vai importar muito qual é a cor, porque eu vou usar o marca-texto, nós veremos as fórmulas de adição barra subtração de arcos, beleza? Professor, fórmula de adição e subtração de arcos? Exatamente. Caraca, isso aí é difícil? Não é nada, rapaz. Isso aí é papo que eles colocam para ficar difícil, mas não é difícil não. Então isso aqui vai ser o nosso formulário. Deixa eu escrever isso aqui. Então esse será o nosso formulário, o nosso, acho que segundo formulário, bonitinho assim, né? Então vamos lá. Então, vamos começar. Então, fórmulas de adição e subtração de arcos. Segue comigo aqui. A primeira fórmula, professor, é essa aqui, ó. O seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A, tá? Então, a aplicação direta. Por exemplo, eu quero calcular o seno de 105 graus. Professor, dá para calcular o seno de 105 graus? Aham. Caraca, mas como é que faz isso? A gente faz assim, ó. Seno de 105 é a mesma coisa que o seno de 60 graus mais 45 graus. Mas por que o senhor separou nesses dois? Você lembra disso?
É porque a gente tem uma tabela, né? Uma tabela trigonométrica. Vale até a pena a gente montá-la aqui. Vamos montar? Vamos lá, ó. Como é que é essa tabela, professor? É assim, ó. São 3 colunas e uma coluninha aqui pra gente colocar alguns títulos, beleza? E aí, tô tentando fazer retinho pra ficar legal. Opa, ficou legal. Então, aqui não ficou reto não, né? Pronto, aí... Aí, aqui você coloca seno, cosseno e tangente. E aqui você coloca 30, 45 e 60. Para que serve essa tabela então, professor? Cara, essa tabela, ela vai servir para você saber alguns valores desses caras aqui memorizados, entendeu? Professor, eu costumo fazer ela ao contrário. Pois é, cara, cada um faz isso aqui de uma maneira diferente, né? Aqui não tem. Beleza. Como é que funciona, professor, essa tabelinha? É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada 1, beleza? E a tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Professor, eu tenho que ter isso decorado? Tem que ter isso decorado. Caraca, professor, eu não sei decorar isso aí não. Cara, é só você tentar. Escreve essa tabela todos os dias que em algum momento você vai decorar. Sim? Tá bom. Isso. Aí, professor, o senhor pegou esse 105 e separou em 60 mais 45, porque eu sei o 60 e eu conheço o 45, não é isso? Isso aí. Então, eu sempre vou abrir em algum desses 3 ângulos. A não ser que a questão te dê algum outro ângulo, tá? Ah, é. Tem questão disso? Tem. Eu vou aprender? Vai. Oxe, então tá bom. Então vem cá, ó. Isso aqui fica seno A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Perdão. Cosseno de A. Professor, tem truque para memorizar isso aí? Tem, cara. Pô, claro que tem. A gente memoriza isso aqui como... Minha terra tem palmeiras. Vou colocar só minha terra, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza? Caraca, professor, fica decassílabo, né? Dodecassílabo, né, professor? Não sei, tem que perguntar pra professora Rafaela aí. Eu não entendo disso não, ela que entende disso aí tudo, rapaz. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Como é que o senhor sabe isso de cabeça? Tá aqui na tabela aqui, ó. Ah, é, né, professor? Tá ali, né? Isso, seno de 45. E o cosseno de 60 é meio. Se você fizer essas continhas, você vai ficar com o denominador 4, porque 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2, 6. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Esse monstro que apareceu aí é o seno de 105, exatamente. Jesus, pois é, cara, ele é feio, né? Então, isso aí então, professor, serve então, sobe aqui comigo? Serve então para eu calcular o seno de um ângulo mais outro, exatamente. Então, tipo, seno de x mais y funciona também? Funciona. Pode ser qualquer letra? Pode, gente. A letra é só a variável, não quer dizer nada não. Tá bom? Tá. Então, legal. Desce aqui comigo. Seno de A menos B. Vamos lá? Galera, o seno de A menos B é igualzinho o seno de A mais B, só que ao invés de mais é menos. Beleza? Tá legal. Então, isso aí eu posso calcular, por exemplo, o seno de 60 menos 45. Pois é, por exemplo, seria o seno de 15, né? E para cosseno existe, professor? Calma, rapaz. Primeiro vamos ver o seno, né? Tá bom.
Que mais, professor? Tem o seno, tá, agora tem o cosseno, né? Aham. Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B. Quando aqui é mais, aqui vira menos. Então, no cosseno, você troca o sinal. Troca o sinal. E se eu não trocar, eu erro? Você erra, cara. Beleza? Show de bola? Então, cossa A, cossa B, seca A, seca B. E, professor, e se for cosseno de A menos B? Se for cosseno de A menos B, o que eu disse? Eu disse que troca o sinal, né? Então, se aqui tá menos, qual é o sinal que vai vir pra cá? Mais, né, professor? Porque o contrário de menos é mais, né? Isso. Então, seca A, seca B. Então, percebe o seguinte. Nessas duas primeiras aqui, você mantém o sinal. Se aqui é mais, aqui vira mais. Se aqui é menos, aqui vira menos. Mas nessas duas outras aqui, quando aqui é mais, aqui é menos. E quando aqui é menos, aqui é mais. Então, troca o sinal. Então, sobe aqui comigo. No cosseno, troca o sinal. No seno, mantém o sinal. Vamos de novo? No cosseno, troca o sinal. No seno, mantém o sinal. E tem que decorar a ordem. Seno de A mais B. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. E no cosseno de A mais B? Cossa A, cossa B, seca A, seca B. Beleza? Show de bola? Parece difícil, mas se você parar para tentar decorar essas coisas, a gente consegue, tá? Galera, trigonometria tem muita fórmula, tá? Tem muita fórmula. É a parte da matemática que mais tem fórmulas, sim? Talvez a outra parte que também tenha uma brutal quantidade de fórmulas seja áreas. Mas aí é porque cada figura tem uma área, né? Aí é mais fácil de aplicar, né? Calcule a área do losango, vou usar o losango. Calcule a área do quadrado, vou usar o quadrado. Agora, calcule o cosseno de 105 graus. Calcule o cosseno de 205 graus. Caraca, professor, como é que eu faço isso? Pois é, cara, é difícil, né? Mas dá pra fazer, sim. Mas aí você tem que usar as fórmulas de trigonometria, tá bom? Show de bola? 215 graus, perdão. Beleza. Então, vamos continuando aí. Siga aqui comigo, siga aqui comigo, siga aqui comigo. Agora a gente vem para tangente, tá bom? Tangente de A mais B. Vamos dar uma relembrada, professor. Isso. Então, olha só. É assim, ó. Deixa eu escrever com a letra que eu estava escrevendo ali. Tangente de A mais tangente de B menos tangente A vezes tangente de B. Professor, tem forma para decorar isso aí? Tem. É aquela assim, ó. Tem gente que ama. E eu vou escrever só isso. Tem gente que ama. E aí deixa eu te mostrar o porquê que isso ajuda a decorar. Olha aqui, ó. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Rolou? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então olha só. Esses caras aqui, eles te ajudam a decorar, eles te ajudam a memorizar. Professor, sobe aqui comigo, professor, porque eu quero te perguntar uma coisa. Essas fórmulas que o senhor está falando, tangente, minha terra, isso aí serve para quê, hein? Para memorizar a fórmula. Porque, gente, você usa essa fórmula todo dia? Assim, você vai no almoço, você vai comer um lugar, você fala assim, tangente de A mais B. Você não fala isso, né? Ah, o seno de A mais B, manda um seno de A mais B aí. Não tem isso, né? Não, né? Eu não uso isso todo dia, né? Não. Então, o que o estudante tem que fazer? Usar essa fórmula toda hora. Isso com todas as partes da matemática, né? E da física também. Ai, Jesus, é difícil, né? Porque é uma coisa que vai mudar o resto da sua vida, né? Passar nessa prova vai mudar o resto da sua vida. Então, tem que ser algo difícil, porque o restante da sua vida é algo muito importante, certo?
É importante, né? É importantíssimo. Então a gente tem que penar um pouquinho, né? Se fosse fácil, a sua vida não vale nada, né? Sua vida vale muito, é preciosíssima. Então, esse conteúdo tem que ter alguma dificuldade, tá? Uma das dificuldades é você se habituar com as fórmulas. Sim ou não? Tranquilo? Desce comigo aqui então. Galera, seguinte então. Da mesma forma que a gente tem a fórmula da tangente de A mais B, você também tem a fórmula da tangente de A menos B. A tangente de A menos B é a tangente de A menos a tangente de B. Calma aí. Eu acho que eu não tirei o negócio de clique. Se passar o slide aqui, eu vou pedir um minutinho para vocês, porque agora eu aprendi a resolver, gente. Então, galera, essas fórmulas aí servem para quê, então? Para você calcular a tangente de A mais B ou a tangente de A menos B. Percebam o seguinte, a tangente, quando é positiva, repete o sinal em cima, troca embaixo. Mantém o sinal em cima, troca embaixo, beleza? Então, o sinal de cima sempre mantém. O sinal de baixo, troca. O sinal de cima sempre mantém. O de baixo, troca. Ok? Tranquilo? Deixa eu apagar esse aqui que ficou uma zona. Calma aí. Epa. Ah, caceta. Apaguei a porcaria da fração. Show, tá aí. Tranquilo, gente? Beleza? Então sobe aqui comigo. Essas são as famosas fórmulas de adição de arcos, tá? Hoje eu vou falar de tudo, beleza? Inclusive algumas que eu ainda não falei, tá? Fórmulas de Prostaferes... sim, essas fórmulas que eu acabei de falar, elas têm um nome, sim? Diogo, não, elas são chamadas de fórmulas de Prostaferes. Deixa eu anotar esse nome aqui para você. Desce aqui comigo. Então, essas aqui são as fórmulas ou as relações de Prostaferes. Alguns colocam S no final, eu sou um desses, tá bom? Então, as relações de Prostaferes, elas são relações, sobe aqui comigo, que auxiliam no cálculo de adição ou subtração de arcos. Inclusive, Prostaferes significa adição e subtração de arcos, tá? Em grego, beleza? Show de bola, tranquilo como esquilo, suave na nave, sucesso na montanha-russa, beleza. Então, desce aqui comigo para a gente poder continuar para a nossa segunda parte do nosso formulário. Então, nesta primeira parte, o que a gente viu de importante? A gente viu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nós também vimos esta formulazinha aqui bonitinha e essa formulazinha aqui também bonitinha, beleza? Quem quiser tirar um print, vai tirando um print, e depois vai acumulando essas fórmulas, beleza? Isso aqui é realmente um palavrão. Prostaferes. Professor, se eu falo isso pra minha mãe, ela me dá uma porrada. É, isso aí. Então, beleza. Vamos lá? Então, próxima parte, agora a gente vai falar... Tem mais coisa, professor? Ih, tem muita coisa, gente. Trigonometria é extenso, muito extenso. Bom, a segunda parte do que a gente vai ver hoje são as relações de soma e produto. Isso é novo, tá? Isso é novo. Ainda não está no seu conteúdo, você ainda não viu, assinante. Então, chega mais aqui, ó. Relações de soma e produto, também chamados de fórmulas de transformações. Essa aqui deve ocupar a tela inteira, sim?
porque é muita fórmula, professor? Não, não é bem por isso. É porque, sobe aqui comigo, essas fórmulas que eu vou falar aqui agora, você é quase certeza que você nunca viu. Se você já viu, é porque você já estuda para este tipo de prova. Não foi em escola, não foi em colégio, não foi em pré-vestibular, foi em algum curso ou você leu em algum lugar, tá? Não foi um professor seu de escola que deu. Isso aqui a gente não vê em escola e não tem que ver mesmo não, tá? É muito específico para esse tipo de concurso, sim? Está sendo cada vez mais cobrado essas fórmulas de transformações de soma e produto que eu vou te ensinar aqui agora. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Você não decora a fórmula. Se você quiser decorar, tudo bem, mas você não decora a fórmula, você decora o método. Não é inviável você parar para decorar essas fórmulas, porque apesar de elas serem muito parecidas, elas têm umas nuances, umas trocas que fazem cada uma distinta uma da outra. Tá bom? Então a gente vai aprender isso aqui agora, tá? Vai ser um pouquinho chato, tá? Eu vou fazer algumas contas, não são difíceis, mas são chatas, sim? Mas aproveita para você testar a sua álgebra, tudo bem? Aproveita para você testar a sua álgebra, tá? Eu vou fazer alguma álgebra, algum algebrismo e eu vou utilizar as fórmulas que a gente acabou de ver, beleza? Relaxa, fique claro que o assunto é difícil, tá? E depois eu vou mostrar como que se aplica. Por enquanto eu quero mostrar só as fórmulas, beleza? Show de bola? Então desce aqui comigo. Relações de soma e produto. Vamos lá. Galera, tudo começa quando a gente... Deixa eu escolher uma cor aqui, essa aqui. Tudo começa quando a gente escreve o seno de A mais B. Escreva a fórmula lá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E aí, embaixo desta fórmula, escreva seno de A menos B. Fica como? Fica seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Essas aí eu conheço, sim, mas não são essas aí não. Não são essas aí não, ainda não, beleza? Show de bola? Vamos ver isso tudo em questão, tudo. Mas eu não sei se vai ser agora pela manhã ou pela tarde, beleza? Bom, tranquilo. Aí, seguinte. Aliás, antes de eu fazer as operações, existem dois tipos de operações que eu posso fazer com essas duas equações. Eu posso somar essas duas equações ou eu posso subtrair essas duas equações. Lembrando que, sobe aqui comigo, lembrando que a razão pela qual eu estou fazendo isso é para chegar em fórmulas. Nosso objetivo aqui é formulário, sim? Professor, mas o senhor vai aplicar, né? Vou. Vai ter questão? Vai. O senhor vai dar pelo menos um exemplo depois que terminar? Um exemplo rapidão assim? Vou, relaxa. Mas agora foca em gravar as fórmulas, sim? Aliás, gravar o método que chegam às fórmulas, tá? Essas fórmulas aqui. São bastantes, tá? Mas o método auxilia que isso se resuma, se abrevie. Você vai ver. Desce aqui comigo então. Então, como é que a gente fica quando a gente soma essas duas equações? Será que cabe aqui? Eu vou tentar fazer com que caiba, tá? Bom, quando eu somo essas duas equações, esse cara somado com esse vai ficar assim, ó. Seno de A mais B mais seno de A menos B. Sim, esse cara foi somado com esse. Sim, entendi o que o senhor fez. Legal. Esse cara ficou somado com esse. Eles são iguais, então fica apenas 2 seno A cosseno B. Sim, porque eles são iguais. Esse cara é igual a esse, então fica só um 2 na frente.
E esses dois caras, eles se anulam, porque eles são opostos. Aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de mais e eles são iguais. Então, eles se anulam, beleza? Show. Quando você somou essas duas equations, você formou essa equação aqui. Isso já é uma fórmula, professor? Não, ainda não. Ainda não. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa que eu vou fazer é tentar apagar isso aqui, calma aí. Foi. Primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 2 dividindo para o outro lado. Quando você passar esse 2 dividindo para o outro lado, você vai encontrar a nossa primeira fórmula. Deixa eu escrever de azul, pode ser. Então, vamos lá. Seno A cosseno B é igual a... Passa o 2 para o outro lado, vira meio de quê? De seno A mais B mais seno A menos B. Sim? O que aconteceu, professor? Não entendi, não. Esse 2 passou dividindo para o outro lado. E aí virou meio dessa galera toda aqui. Tá? E o 2 some, né? Porque ele saiu do outro lado. Sim? Então isso vira a nossa primeira equação. E perceba por que ela é útil. É porque ela transformou um produto de senos e cossenos numa soma de senos, sim? E isso é útil, eu não consigo ver a utilidade. Você vai ver na hora de exercícios, beleza? O senhor me garante, né? Isso, garanto. Ah, tá. Então tá bom. E, professor, agora você vai diminuir as equações, né? Isso, agora eu vou subtraí-las. Como é que fica, professor, essa subtração? Quando você subtrai essas equações, fica assim, ó, seno de A mais B menos seno de A menos B. Beleza, agora, professor, o que eu estou entendendo é o seguinte, esse cara vai cortar com esse, porque está se subtraindo, e esse menos vai virar mais, porque menos com menos dá mais, então vai ficar 2 seno B cosseno A. Porque esse cara é igual a esse, quando eles se somarem, eles vão ficar 2 vezes um ou o outro, certo? É porque x mais x dá 2x, né? Isso aí. Beleza, professor. Então, agora eu passo o 2 para o outro lado, que nem o senhor fez ali, e eu chego numa outra equação. Então, seno B cosseno A é igual a meio do seno de A mais B, seno de A menos B. E tá aí. Essa é a nossa segunda fórmula. O senhor não pode aplicar, não, para ficar menos nervoso? Vou aplicar agora. Ó, vamos ver um exemplo de aplicação disso aí. Exercício. Calcule. Deixa eu ver aqui uma questão legal. Calcule o seno de 40 graus vezes o seno de 20 graus menos... cosseno de 20 graus menos... seno de 20 graus sobre 2. Pronto, ele quer que você calcule o valor disso aí. Vou colocar as opções aqui.
Tô criando a questão agora. Letra A, 0. Letra B, 1. Deixa eu criar aqui umas possibilidades de pegadinha. Letra C. Deixa eu pensar. Raiz de 3 sobre 4. Existe a possibilidade de você chegar em 1/4 também. Tá? Pronto, tá aí um problema. E só para eu me garantir, caso eu tenha errado conta, NRA. Beleza? Então pronto. Agora com certeza tem gabarito, sim? Só vem aqui comigo. Então nós estamos agora aplicando esta fórmula, tá? Você vai ver como é que usa, tá? Essas fórmulas em amarelo, né? Que o senhor escreveu? Exato. Eu vou ver como usa isso. Caraca, mas é tão difícil assim que tem que saber usar? Não é difícil, gente, mas a gente tá vendo pela primeira vez. Sim? Fala aí quem tá vendo isso pela primeira vez. Essas fórmulas que eu acabei de escrever aqui. Você provavelmente está vendo isso pela primeira vez. Se eu não aplicar, o teu cérebro vai dizer que é difícil e depois vai ficar super complicado de te ensinar. É ou não é? Então, eu preciso que você veja isso sendo aplicado, tá? Isso aqui já é uma questão difícil, simplesmente pelo fato de eu ter que usar essas expressões. Sabe por quê? Porque a banca conta que você não sabe. A banca conta que você não conhece essas expressões. Então, o simples fato dele exigir uso, por mais simples que seja esse uso, já torna a questão difícil pela fórmula que está sendo utilizada, pela raridade que essas coisas são passadas. Sim? Tranquilo? Show de bola, gente. Então, desce aqui comigo na tela. Beleza. Então, olha só. Vou começar, tá bom? Vou te mostrar agora como é que isso é utilizado. Show de bola? Então, show de bola. Galera, em primeiro lugar, eu quero que você veja a expressão inicial. Só isso aqui. Somente este termo aqui. Ok? Mas tem a outra parte feia aqui, sim, mas vamos ver só isso. E você vai ver como é que isso é útil, tá? Como é que isso que a gente falou antes é útil. Eu passei a seguinte fórmula para vocês. Seno A vezes cosseno de B. Jesus, eu escrevi o B aqui. Eu faço questão, gente. Desculpa, mas o toque é mais forte. Alguém deve ter ficado extremamente incomodado com isso. Show. Calma aí. Beleza. Seno A cosseno B. Qual foi a fórmula que a gente acabou de ver? A fórmula que a gente acabou de ver foi meio de seno de A mais B mais seno de A menos B. Foi essa fórmula que a gente acabou de aprender, né? Seria esta aqui, ó. Eu só a reescrevi e agora você vai ver a grande utilidade dela. A grande utilidade dela é que A e B pode ser qualquer coisa. Então eu posso apagar o meu A. Viram que eu apaguei o A? Vou apagar em todos os A's, né? E eu posso substituir pelo que eu quiser, inclusive 40 graus. Aí aqui vira 40 graus. Gente, desculpa se está pequenininho, mas faz um esforço aí, tá bom? Eu vou escrever maior a partir de agora, mas é porque já ficou assim e eu não quero apagar para não perder tempo, tá? Mas eu escrevi 40 graus ali, tá? Prometo que eu vou escrever maior, ok? E aqui 20 graus. Ninguém nem falou nada ainda, mas eu tenho certeza que está pequeno. 20 graus. Ok? Bom, olha aí o que eu fiz. Eu substituí o A e o B por coisas que me são convenientes. Agora eu acabei de descobrir que o seno de 40 graus vezes o cosseno de 20 graus é quanto, professor? Olha aqui, ó. É meio vezes... Jesus. Seno de 40 mais 20, professor, 60 graus, mais o seno de 20 graus. Caraca, não é que é mesmo? Porque
40 mais 20 dá 60 e 40 menos 20 dá 20, né? Verdade. Aí isso aqui, distribuindo o meio, fica seno de 60 vezes meio, que é a mesma coisa que dividir o seno de 60 por 2, e seno de 20 sobre 2. Beleza? Calculei essa expressão. Agora, eu vou substituir na expressão que o problema me deu. A expressão que o problema me deu, ela é assim. É o seno de 40 vezes o cosseno de 20 menos o seno de 20 sobre 2. Eu já sei quanto é que vale essa primeira partezinha aqui. Essa primeira partezinha a gente descobriu que é igual a isso aqui. É ou não? Então a gente pode substituir isso pelo que a gente concluiu. Seno de 60 sobre 2 mais seno de 20 sobre 2. Aí depois, eu convenientemente coloquei, a banca também colocaria, um seno de 20 sobre 2 para diminuir. E aí, morreu, sobrou seno de 60 sobre 2. Quanto que vale o seno de 60, professor? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, isso fica raiz de 3 sobre 2 sobre 2. 2 vezes 2, 4. Gabarito, letra C de Charlie. Show, gente? Sobe aqui comigo. Então, vocês viram que essa questão ficaria um verdadeiro caos se você não tivesse uma fórmula que transformasse produto em soma. Você tinha o seno de 40 vezes o cosseno de 20. Virou uma soma de senos relacionados a 60 e 20. Beleza? Dessa forma, a gente conseguiu matar a questão. Então, essas fórmulas são úteis para que uma conta que você não conseguisse fazer passe a ser possível de se fazer, tá? Dica: ângulos de 20, 40 e 80 geralmente exigem esse tipo de transformação. Gravem isso, ó. 20, 40 e 80. Viu esses ângulos? Muito possivelmente você tem que remeter a isso aqui, tá? Isso é um bizu meio aéreo, mas, cara, funciona, cara. Funciona. Vai por mim? Vai por mim? Show de bola. Então, desce na tela aqui comigo de novo. Eu vou agora falar das próximas fórmulas. Isso aqui transforma produto em soma. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Essas fórmulas aqui... Eu vou até tirar esse negócio aqui. Essas fórmulas aqui transformam produto em soma. Mas tem mais algumas de produto em soma que a gente ainda tem que ver. Caraca, professor, ainda tem mais? Claro. Gente, nem estamos perto de acabar, tá? Isso aqui você tem que ir escrevendo, cara. Sobe aqui comigo de novo. Não adianta você ficar achando que vai ficar contemplando as coisas e falando, é uma história em quadrinhos. Não é, cara. Eu tô dizendo que eu sou paciente? Eu sou paciente. Mas você também tem que ser esforçado. Você tem que pegar essas fórmulas, escrever. Escreve todo dia, usa os mesmos exemplos, faz exercícios, pega o nosso livro eletrônico e resolve questões. Se não, tudo vai por água abaixo, cara. Teu esforço. Matemática não é uma ciência contemplativa, você não pode ficar olhando como se fosse um filme. Não dá. Você tem que fazer questão. Show de bola? Beleza. Então desce na tela aqui comigo. Vamos falar agora das próximas fórmulas, sim? Nós fizemos primeiro usando seno de A mais B e seno de A menos B. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa usando o cosseno de A mais B, que é... Deixa eu dividir a tela aqui. Mais ou menos por aqui. Cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. É ou não? Aí, agora vamos ver o cosseno de A menos B. Troca o sinal, né? Cossa A, cossa B, mais seca A,
seca B. Tá? Eu botei pontinho do lado? Não. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Eu vou somar. E depois eu vou diminuir. E aí a gente vai ver o que rola, tá? Eu vou desenhar um negocinho aqui pra gente poder ficar organizado, depois eu apago. Show! Então, somando, professor, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, né? Somando isso aqui com isso, fica isso mais isso, que são iguais. Então, fica 2 cossa A cossa B. E esse cara anula com esse. Sim ou não? Então, esses dois caras ficam anulados e aí nós já temos aqui uma formulazinha, né? Passa o 2 para o outro lado, a gente aprendeu a fazer isso, né? Eu estou escrevendo de quê? De azul, né? Beleza. Aí, passando o 2 para o outro lado, fica cossa A vezes cossa B é igual a meio de cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Beleza? Ficou horrível, né? Deixa eu entulhar mais um pouquinho aqui. Cossa A cossa B é igual a meio de cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Então, essa é a nossa outra fórmula, sim? Então, nós temos 4 fórmulas, professor, de transformação de produto em soma? Exatamente. Ah, são 4, né, professor? Porque como o senhor já fez... Opa. Eita. Ih, Jesus. Como o senhor já fez 2 aqui somando e diminuindo, também vão ter 2 aqui somando e diminuindo. Beleza? Bom, então, continuando, quando você subtrair essas duas expressões... Calma aí. Vermelha. Isso menos isso. Vamos ver o que acontece. Vai ficar assim, ó. Cosseno de A mais B menos o cosseno de A menos B. Quando você for subtrair, esses dois caras morrem. E esses dois caras aqui ficam negativos. Então, aqui nesse específico caso, é melhor você subtrair o de baixo pelo de cima, porque aí vai ficar positivo. Esse cara vai se anular com esse, e esse menos menos esse vai dar 2 vezes esse. 2 seno A, seno B. Passa o meio para o outro lado, você obtém que seno A... Então, estou usando bastante álgebra, né? Você vê isso. Então, se a álgebra estiver ruim, tem que pegar um material de álgebra e começar a fazer questão enlouquecidamente, beleza? Seno A, seno B é igual a meio de cosseno A menos B menos cosseno A menos B. Show de bola. É isso aí. Então, sobe aqui comigo. Opa, sobe aqui comigo. Então, nós temos 2 expressões com a gente agora nessa tela e 2 expressões anteriormente, tá? E aí nós temos as 4 fórmulas de transformação de produto em soma, tá? Galera, então nós temos as seguintes fórmulas. Uma que transforma seno vezes cosseno em soma. Outra que transforma seno vezes cosseno em soma, só que de uma forma diferente. Outra que transforma cosseno vezes cosseno em soma. E a outra que transforma seno vezes seno em soma, tá? Então, essas são as
4 fórmulas de transformação de produto em soma. Então, nós temos o seguinte... Relaxa, relaxa. Aí eu tenho as 4 fórmulas aqui de transformação em produto e soma, e eu quero escrevê-las aqui, gente. Eu sei que vocês já viram, eu sei que vocês... Tá tudo aqui na tela, né? Mas eu faço questão de escrevê-las. Vamos lá, ó. Seno A cosseno B é igual. Inclusive, vamos fazer uma técnica aqui? Primeiro eu vou escrever isso aqui. Agora eu vou escrever isso aqui. Seno B cosseno A. Seno B cosseno A. Agora vamos lá. Cossa A, cossa B, que é isso aqui. Seca A, seca B, que é isso aqui. Seca A, seca B, que é isso aqui. Igual, igual, igual. Todas essas primeiras fórmulas começam com meio. Meio, 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 meio. Aí abre um colchetezão lá. Abre o quê, professor? Um colchete. Agora vamos ver as fórmulas, como é que ficam. As primeiras são seno A mais B, seno A menos B. Seno A mais B, seno A menos B. Então vamos escrever isso. Seno A mais B, seno A menos B. Daqui a pouco a gente escreve o sinal. Seno A mais B, seno A menos B. E aqui? Cosseno A mais B, cosseno A menos B. Cosseno A mais B, cosseno A menos B. E aqui troca. Cosseno A mais B, cosseno A menos B, cosseno A mais B. E agora, olha o sinal. Olha o sinal, olha o sinal, olha o sinal. Mais, menos. Mais, menos. Essas são as fórmulas de transformação de produto em soma. Fórmulas de transformação de produto em soma. Beleza? Então sobe aqui na tela comigo. Essas 4 fórmulas, elas sempre vão servir para você, como está no nome, transformar um produto de senos em soma. Perceba que se eu não tivesse feito isso naquele exercício anterior, eu não ia ter subtraído o seno de... Quanto? Deixa eu ver aqui. O seno de 20 sobre 2 com o menos seno de 20 sobre 2. Né? Eu só consegui fazer isso porque eu separei aquele produto e virou 2 coisas. E aí, por acaso, essa coisa diminuiu essa e zerou. Não é por acaso, a questão vai fazer de uma forma que dê para você fazer. Sim? Então, não é acaso, tá, gente? Isso aí a questão vai fazer uma coisa para você matar, tá bom? A questão é o quanto que ele vai ser filho da mãe, para não falar outra coisa, e o quanto que ele vai querer te ferrar, para não falar outra coisa. Beleza? Então, desce na tela aqui comigo. Então, agora a gente vai falar das próximas fórmulas, sim? As próximas fórmulas são parecidíssimas com essas, só que ao invés de você transformar de soma em produto, aliás, de produto em soma, você agora vai transformar de soma em produto, tá? Aí é o seguinte, eu vou fazer com uma só, e aí as outras meio que vão ficar mais fáceis. Vocês vão entender o que eu estou falando. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever cada uma dessas fórmulas, só que eu vou jogar o 2 pro outro lado multiplicando, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A primeira, 2 seno A cosseno B. E, aliás, eu vou escrever ao contrário também, tá? Primeiro eu vou escrever seno A mais B e depois seno A menos B. Vamos lá. Então, seno A mais B mais seno A menos B. Isso tem que ser igual a 2
seno A cosseno B. Ok? Beleza. Próxima. Seno A mais B menos seno A menos B. Seno A mais B menos seno A menos B. Isso tem que ser igual a 2 vezes seno B cosseno A. Eita. 2 vezes seno B cosseno A. Cossa A mais B, cossa A menos B. Somando, né? Fica assim, ó. Cossa A mais B mais cossa A menos B. Isso dá 2 vezes cossa A, cossa B. Tranquilo? E, finalmente, cossa A menos B menos cossa A mais B. É igual a 2 vezes seno A seno B. Muito bem. Então, nós pegamos todas essas 4 expressões e nós as transformamos de forma a jogar o 2 para o outro lado e fazer essa zoninha que a gente fez aí. Aí, gente, eu acho que eu vou precisar de mais espaço, então eu vou utilizar a parte de baixo para fazer a conta com uma delas. E aí depois as outras, vocês vão ver que depois que a gente fizer a conta com uma, as outras dá para você extrapolar. É assim, ó, presta atenção. Que conta, professor? Você vai ver agora, você vai ver agora. O meu interesse é modificar essa expressão aqui da seguinte forma. Presta atenção. Vamos pegar essa expressão aqui, A mais B, e vamos chamar de X. Eu peguei A mais B e chamei de quê? Vou escrever aqui do lado, ó. X. Tá bom, se eu quer fazer isso, pode fazer, né? Então, agora pega essa expressão aqui e já sei, chama de Y. Isso, chama de Y. Então, a gente acabou de concluir que A menos B é igual a Y. Então, professor, a sua expressão agora ela tá assim, ó. Seno X mais seno Y. Professor, tá assim, né? Exatamente. Então já entendi o que o senhor vai fazer. O senhor vai querer achar A e B em função de X e Y. É isso aí. Mas como é que eu faço isso? Resolvendo esse sistema aqui. Como é que eu resolvo esse sistema? Somo as equações. A mais A, 2A. B menos B morre. E X mais Y é X mais Y. Passa o 2 para o outro lado, isso vai ficar X mais Y sobre 2. Agora faz assim, subtraia as equações. A menos A morre. B menos menos B dá 2B. E X menos Y é X menos Y. Passa o 2 para o outro lado. X menos Y sobre 2. Então, como é que ficou a expressão? 2 vezes o seno de A vale X mais Y sobre 2. Cosseno de B, que é X menos Y sobre 2. Então, essa é a primeira expressão. A primeira expressão fica igual a... Deixa eu reescrever aqui. Vou reescrever cada uma, né? Pode ser assim. Então, fica seno de X mais o seno de Y é igual a 2 vezes o seno de X mais Y sobre 2 vezes o cosseno de X menos Y sobre 2.
A de baixo, seno de x menos seno de y. Toma cuidado agora, porque os caras trocam de lugar. O A que estava aqui vem para cá e o B que estava aqui vem para cá. É por isso que não dá para você decorar isso com facilidade, porque apesar das fórmulas serem muito parecidas, as mudanças são muito pequenas, entende? Então é por isso que você meio que tem que decorar o método para chegar, tá? Agora aqui embaixo, cosseno de x mais cosseno de y é igual a 2 vezes o cosseno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Aqui um outro cuidado tem que ser tomado, tá? Aqui um outro cuidado tem que ser tomado, sim? Pô, mas aí fica... Tá. Aqui um outro cuidado tem que ser tomado. Porque é o seguinte, quando você chama isso aqui de x e isso aqui de y, quando eu chamo isso aqui de y, vai mudar a ordem Ai, cacete, vai mudar a ordem do sistema, né? Porque agora eu estou chamando x de A menos B e eu estou chamando y de A mais B. É ou não é? Então, quando você fizer a soma desses caras, né? Somei. Vai continuar o A com certeza, bonitinho. Agora, quando você fizer a subtração, vai ficar menos 2b, né? E aí, gente, para evitar que isso aconteça, a gente faz assim. A gente chama esse cara de x e esse cara de y. Aí a gente escreve isso assim, o cosseno de y menos o cosseno de x é igual, e aí fica tudo normal do outro lado. 2 vezes o seno de x mais y sobre 2, vezes o seno de x menos y sobre 2. Essas expressões que estão aqui em roxo são as expressões que nós chamamos de transformações de soma em produto. São as transformações de soma em produto. Aplicação direta disso. Vamos lá, exemplo. Acho que eu coloquei exemplo de verde, não foi? Foi. Tá de verde também. Exemplo. Simplifique 2 pontos. Seno de 25 graus mais seno... Aliás, deixa eu botar assim. 85 graus mais seno de... Tô inventando agora, calma aí. 65 sobre o seno de 10 graus. Pronto, tá aí. Simplifica isso aí. Deixa eu só ver se tá bonitinho. 75. Não gostei não. Calma aí, deixa eu fazer outro. Não gostei. 60. Tá bom, pode ser 35, vai. Aí aqui eu tenho que botar 25 pra ficar bonitinho, deixa eu ver. 120...
preciso colocar um cosseno aqui. 85 menos 35. 50. Agora tá certinho. Beleza. Então vamos lá. Aí você se depara com uma questão dessa aí. Como é que a gente resolve? Isso aqui, gente, é uma soma de um seno com um seno. Procura na sua lista de fórmulas qual é aquela que soma seno com seno. Essa soma seno com seno. Então você copia a sua expressão. Vamos lá. Seno de x mais seno de y é igual a quanto? 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Então, é 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. É ou não é? Aí você substitui o seu x por 85. Substitui o seu y por 35. E substitui do outro lado também. Isso aqui fica 85 mais 35 sobre 2 vezes o cosseno de 85 menos 35 sobre 2. Fazendo essas contas, isso fica assim. 2 vezes 85 mais 35 dá 120. Dividido por 2 dá 60. Tá? 85 menos 35 dá 50. Dividido por 2, 25. Beleza? Aí, substitui na expressão que ele queria que você simplificasse. Seno de 85 mais seno de 35 dividido por cosseno de 25 dá 2 seno de 60 vezes o cosseno de 25 dividido pelo cosseno de 25. Aí você corta. Isso fica 2 vezes seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2. Esta coisa bonita aqui dá raiz de 3. Beleza? Sobe aqui comigo, então. Como foi? Foi tranquilaço, não foi? Assim, a fórmula, ela é difícil de chegar, ela é difícil de memorizar, mas é super fácil de usar. Sim? Se é fácil de usar, gente, o problema está na memorização, está na quantidade de contas que você tem que fazer. Já pratica como é que você chega nessas expressões. Sim? Escreve aí a sua resolução, vai comparando com a minha, tira uma foto do slide. Beleza? Para você depois poder comparar e fazer as suas próprias anotações. Não se esqueça que você pode entrar em contato à vontade comigo e tirar dúvidas, pode fazer o que você quiser. Desde que você esteja tirando dúvidas, eu estou feliz. Beleza? Show de bola? Desce comigo aqui então. Então nós temos, né, dentro dessa teoria, a gente aprendeu 2 tipos de fórmulas. Essas que transformam soma em produto e estas que transformam produto em soma, tá? Então, essas expressões são conhecidas como as fórmulas de relação de soma e produto. São as transformações de soma em produto e produto em soma. Ok? Show de bola? Show de bola. Então, vamos continuando aqui, então. Próximas fórmulas. Tem mais, professor? Tem mais, cara. Tem mais. Caraca, não acaba, não? Pois é, cara, não, parece que não acaba, né? Deixa eu ver aqui qual foi a cor que eu utilizei para ficar mais ou menos tudo certinho. Tá, eu utilizei preto. Tá, então eu vou fazer de preto. Agora, arcos duplos. Aqui a gente retorna a regularidade, essas expressões são muito mais conhecidas do que essas que a gente acabou de ver. Tá? É o seguinte, o seno de 2A vale sempre 2 seno A cosseno A. Basta você lembrar que nessas expressões aqui,
Se você substituir esses dois caras por A, isso vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A, que dá 2 seno A cosseno A. De forma análoga, aqui embaixo, ó, se você substituir aqui por A e aqui por A, cossa A dá cosseno ao quadrado, seca A, isso dá seno ao quadrado. Então, você acabou de chegar na expressão do cosseno de 2A. O cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E a tangente de 2A é 2 tangente A, 1 menos tangente ao quadrado de A. É a mesma coisa, professor, que o senhor fez agora há pouco? Opa. Tangente A mais tangente A dá 2 tangente A. Tangente A vezes tangente A dá tangente ao quadrado de A. Portanto, 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. É ou não? Tranquilo? Essas são as expressões de arcos duplos. Tem que saber isso de cabeça, professor? Infelizmente, sim. Essas são mais comuns em concurso? Muito mais comuns em concurso, tá? Essas aqui caem bastante em qualquer concurso, sim? Qualquer concurso isso aqui está caindo. Por que o senhor deixou um espação do lado? É porque o cosseno de 2A ele pode ser escrito de algumas maneiras diferentes. Caraca, ainda tem isso? Ainda tem isso? Caraca. Professor, esse assunto costuma cair em todos os concursos. Sobe aqui comigo. Vou ser sinceraço contigo. Quais são os assuntos que isso costuma cair? Quais são os certames que isso costumam cair? EAR, muito, cai muito. Mas essas transformações de soma em produto quase não caem. Então, o que cai na EAR, por exemplo? Adição de arcos, subtração de arcos, arcos duplos, fórmula da tangente, pá. Essas transformações de arcos que a gente acabou de ver, essas fórmulas grandes que a gente viu há pouco, não são muito recorrentes na EAR. E na ESA? A ESA cobra bastante isso também, cai ciclo trigonométrico. E na SPSEC, na EFON, na AFA, aí, gente, tem que estudar tudo, tá? Então desce aqui comigo. O que eu disse com vocês é o seguinte: esse assunto aqui não cai na EAR. Esse assunto aqui não cai na EAR, mas cai na SPSEC, na EFON, que é, né? Isso aqui, todo o resto. O resto cai, gente. O resto não tem como pular. Cai em todos os concursos, tá? Bom, agora a gente vai lembrar uma coisa. Quanto é que dá seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, hein? Alguém lembra? Isso aqui dá 1. Isso aqui, gente, é tão importante que tem até nome. Nome bonito. É conhecido como a equação fundamental da trigonometria. Esse cara aqui é a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Essa relação é importantíssima. Ó, ficou bonitinho. Beleza. Show de bola? E ela gera duas outras expressões tão importantes quanto. A gente já falou isso. Ela gera duas expressões tão importantes quanto. Que é o seguinte: o seno ao quadrado de A vale 1 menos o cosseno ao quadrado de A. É só passar para o outro lado diminuindo. Analogamente, eu poderia fazer assim: cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Então, essas duas expressões servem para você calcular o seno dado o cosseno ou vice-versa. Mas por que o senhor está escrevendo isso nessa parte de arcos duplos? É porque esse cosseno de 2A
ele pode ser escrito de duas maneiras diferentes. Quer ver? Olha só. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Eu posso substituir este cosseno ao quadrado por isso aqui. Isso vai ficar assim, então. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, que dá 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Vamos anotar essa informação? Então, o cosseno de 2A ainda pode ser calculado assim. Ainda na mesma analogia, repetindo, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Ao invés de substituir o cosseno ao quadrado, eu poderia substituir o seno ao quadrado. Substituir o seno ao quadrado por isso aqui. Isso vai ficar assim, igual cosseno ao quadrado menos 1 menos o cosseno ao quadrado. Esse menos muda o sinal de todo mundo. Isso aqui fica igual, então, a cosseno ao quadrado de A menos 1 mais cosseno ao quadrado de A. Isso dá 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Então, tá aí uma outra expressão para o cosseno de 2A. Isso tudo foi visto na teoria. Estamos apenas reforçando. Então, estas são as duas outras maneiras de calcularmos o cosseno de 2A, ok? Ainda, daqui nascem duas coisas. Quanta fórmula, né, professor? Pois é, cara, é muita fórmula. Passa isso aqui para o outro lado somando, e isso aqui para o outro lado diminuindo. Aí vai ficar assim, 2 seno ao quadrado A é igual a 1 menos cosseno de 2A. Agora, passa isso aqui para o outro lado somando. Aí vai ficar 2 cosseno ao quadrado de A é igual a 1 mais o cosseno de 2A. Passa o 2 dividindo e você obtém que o seno ao quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno de 2A sobre 2 e que o cosseno ao quadrado de A é 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Beleza? Professor, agora eu tenho uma pergunta para o senhor muito séria. Sobe aqui comigo para poder fazer essa pergunta. Como é que eu uso isso em uma questão? Gente, você usa isso quando precisar usar isso. Você não responde nada, professor. É porque assim, chega a ser difícil de te dizer, caraca, mas quando que eu uso? Você tem que conhecer a expressão. Porque se você não conhecer a expressão, quando ela aparecer, você não vai saber substituir pela fórmula, né? Porque olha só, eu vou criar um exercício aqui agora. E eu quero que você resolva ele para mim, tá? Simplifique. Ele pede que você simplifique. Deixa eu ver. Essa expressão aqui, ó. Deixa eu ver. 1 menos 2 cosseno ao quadrado de A. Eu quero que você faça isso. Isso ainda. Menos
cosseno de 2A vezes seno ao quadrado de 43 graus mais cosseno ao quadrado de 43 graus. Tudo isso dividido por... Aí sempre tem alguém que fala assim, nossa, professor, questão NASA. Você vai ver a resolução da questão NASA. E deixa eu ver... mais cosseno... Tá. 1 mais cosseno de 2A sobre 2 mais seno ao quadrado de A. Pronto. Ele quer que você simplifique essa expressão aí. Aí, gente, se você souber essas expressões de cabeça, claro que dá pra fazer sem, tá? Mas olha como é que sai rápido. Aliás, eu fiz um negócio errado aqui. Perdoa, gente, perdoa. Eu fiz um negócio errado aqui. Ah, não, tá certo. Ah, não, tá errado. Troquei aqui. Bom, vamos ver se fica difícil. Me diz se fica difícil, hein? Olha só. Quanto é que dá isso aqui? 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Isso dá cosseno de 2A, né? Então, isso aqui em cima dá cosseno de 2A. Quanto é cosseno de 2A menos cosseno de 2A? É 0, né? 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. Acabou a questão. Sobe aqui comigo. Entendeu? Porque você sabia daquilo, você conseguiu resolver a questão rapidaço, né? A questão sumiu, deu 0, né? Porque você soube que aquela expressão era exatamente aquilo que estava sendo subtraído dela. Então, se você não soubesse isso, você ia ter algum trabalho para poder continuar, tá? Show de bola? Todo mundo entendeu? Então, desce aqui comigo. Vamos lá, estamos quase finalizando o nosso formulário. Ah, é tão bom ouvir o senhor falando isso. Estamos quase acabando. Aí o senhor vai vir com exercício, né? Não. Aí eu vou entrar em matéria nova. E os exercícios? Provavelmente serão pela tarde, gente. Mas eu queria agora, à tarde eu não vou poder assistir. Cara, desculpa, mas não tem como, eu tenho que passar a matéria nova. Tá? Caraca, professor, que droga. Cara, desculpa. Bom, nós temos finalmente as fórmulas conhecidas como fórmulas de arcos metade. Vamos ver como é que a gente usa isso aí. Arcos metade. O que é isso? Essas fórmulas nascem a partir disso aqui. Eita, marca-texto é ruim aqui. Essas fórmulas nascem disso aqui. Sim? Vou mostrar como que elas nascem disso aí. Olha só. Em primeiro lugar, eu vou reescrevê-las. Seno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno de 2A sobre 2. Tá? Então, nós estamos utilizando essas fórmulas aqui, sim? Estamos trazendo-as de volta. E aí, o cosseno ao quadrado de A é 1 mais o cosseno de 2A sobre 2. É ou não? Beleza? Tá. Aí, passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Como você passou, tem que colocar o mais e menos daqui do lado. Mais e menos. E aí, reescreva a fórmula. Só que substitui o A por x sobre 2. Substitui o A por x sobre 2. Quando você substituir o A por x sobre 2, essas expressões vão ficar assim. O seno
de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno x, porque 2 vai cortar com 2, dividido por 2. E o cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno x sobre 2. Dividindo seno por cosseno, você obtém tangente de x sobre 2, que é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno x, 1 mais cosseno x. Se você efetuar a divisão dessa raiz por essa, você vai encontrar essa aqui. A gente fez isso na teoria. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Bom, essas expressões servem para calcular, por exemplo, sobe aqui comigo, o seno de 22,5 graus, por exemplo. Como é que você calcula, professor, o seno de 22,5 graus? Seno de 22,5 é o seno da metade de 45. Aí você substitui o x por 45 nessa fórmula e rola, tá? Então essas fórmulas servem para você calcular o seno da metade dos ângulos, ok? Show de bola? Deixa eu ver, tá faltando mais alguma coisa? Tá faltando só um detalhezinho dessa aqui comigo. É uma fórmula importante que eu não escrevi. A tangente de um ângulo é sempre o seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Ok? Então agora vamos falar do cosseno áureo. Então, o cosseno áureo. Beleza, gente. O que é isso? Áureo vem de número de ouro. Beleza? Áureo vem de número de ouro, tá? Então, é o cosseno que envolve esse número famoso, tá? Eu não vou... sobe aqui comigo. Eu não vou entrar na pretensão de explicar toda a funcionalidade e beleza do número de ouro, até porque a gente não quer ser cientista, a gente quer passar numa prova. Então, o que a gente precisa saber é calcular o cosseno de 36 graus e saber que ele é a metade deste número famoso chamado de número de ouro, tá? Então, desce aqui na tela comigo pra gente entender isso, tá bom? O número de ouro, gente, é um número identificado por essa letra grega aqui, é um φ tipográfico, porque o caligráfico é assim. Deixa eu desenhar ele um pouquinho maior. Beleza. E o número de ouro é calculado da seguinte forma. É o número 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. Professor, isso aí já é o cosseno? Não, gente. Isso é o número de ouro. Então, toda vez que eu ver esse número, é número de ouro. Isso. Tem um outro número de ouro também, tá? Para quem não sabe, são 2. Mas a gente vai focar nesse aqui agora, tá? Então, esse aqui é o número de ouro. Identificado pela letra grega φ. Beleza. Ele será necessário agora para a gente poder brincar de calcular o cosseno de 36 graus. Vamos lá, então? Beleza. Tudo começa com um triângulo isósceles de ângulo vértice 36 graus. Assim, ó. Tudo começa com esse triângulo aí. Ele é isósceles, professor? Sim, ele é isósceles. Esse lado aqui é igual a esse. E esse ângulo aqui mede 36 graus. Sim ou não? Aí, eu quero calcular agora
esses dois ângulos aqui. Tá? Então, esses dois ângulos são iguais. E somados com 36, eles têm que dar... Vou chamar de x não, vou chamar de alfa. Somando com 36, eles têm que dar 180. Jesus, o que eu fiz aqui? Mas tem que ser igual a 180 graus. Gente, o que eu fiz ali? 2α é igual a 180 menos 36, que dá 144. Cada um daqueles ângulos mede 72 graus. Até aí, tudo bem? Professor, mas o senhor tirou esse triângulo do nada? Não, não foi do nada, tá? Eu sei que ele é bom. Mas eu não sei. Sim, mas agora você sabe, tá? Essa é a lógica, sim? Vai acompanhando comigo que no final você vai entender por que ele é importante. Olha só. Opa, não foi. Agora foi. Trace uma reta azul bissetriz. Caraca, bissetriz é o que mesmo? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, agora esse ângulo aqui não mede mais 72? Não, ele mede 72, só que ele foi dividido em dois pedaços. Um pedaço que mede 36 e o outro pedaço que mede 36. Então, esse ângulo aqui mede 36 graus? Isso. E, por fim, eu quero saber quanto é que mede esse ângulo aqui. Vou fazer de cabeça? 36 mais 72 dá 108. 108 para 180 dá 72. Muito bem? Beleza. Agora eu vou botar uns vértices aí para eu poder falar dos triângulos especificamente. Vou chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B, esse cara aqui de C, esse cara aqui de D. E vamos assumir que isso aqui meça 1. 1, professor? Isso. Bom, já que aquilo ali mede 1, então essa medida aqui também mede 1. Ué, por quê, professor? Porque esse triângulo aqui é isósceles. Ah, porque os ângulos são iguais, né? Exato, 72, 72. Ah, tá. Então, professor, esse lado aqui também mede 1, né? Ué, por quê? Porque ele também é isósceles. Ele é isósceles. Ah, é, né? Porque esse triângulo aqui, ele tem dois ângulos iguais a 36 graus. Então, você formou aí um monte de triângulos isósceles, inclusive o grandão, tá? Inclusive, deixa eu colocar uma medida aqui. Eu vou dizer que esse lado aqui, gente, mede x. Pô, esse lado mede x. Esse lado mede 1. Jesus. Calma aí. Beleza. Deixa eu colocar esse D um pouquinho mais embaixo aqui, talvez aqui. Então, essa medida aqui embaixo, ela tem que ser x menos 1, já que tudo mede x, certo? Como tudo mede x, e aquele pedacinho ali mede 1, esse pedaço aqui mede x menos 1. E você formou dois triângulos semelhantes. Você está vendo isso? Deixa eu colocar um do lado do outro para você ver. Tem o triângulo grande. Triângulo grande, você diz o maior de todos, né? Isso. Aqui mede 36. Aqui mede 72. E aqui mede 72. Isso aqui mede x. Isso aqui mede 1. Talvez eu tenha que ocupar algum outro slide. Aí eu crio um, não tem problema não. Tô acostumado agora a criar slide na própria live, parceiro. Então, aí agora eu vou pegar o triângulo pequeno. O menorzinho, né, professor? Aham. É o que o senhor pintou de verde aqui, né? É, esse aqui. Né? Inclusive, deixa eu pintar esse aqui de laranja, porque ali em cima ele tá meio que laranja, né?
Kinda. Então, it's kinda orange. Caraca, eu tô assistindo a aula do professor, parceiro. Então, isso aqui é 36 graus. Em inglês tem uma parada, tem um sufixo ish. Quando você quer que uma coisa seja uma coisa, mas não é bem aquilo, você fala it's orange-ish. Pra dizer que, tipo, tá laranja, mas não tá muito, entendeu? Então, mas esse aqui tá totalmente verde. E aqui mede x menos 1 e aqui mede 1. Beleza, por que esses triângulos são semelhantes, professor? Porque eles têm ângulos iguais, né? O caso AAA de semelhança de triângulos. Beleza? Show de bola? Bom, então olha só. Criei uma tela aqui de resumo, uma próxima tela, e aí a gente vai continuar essa conta lá, tá? Só que eu vou pelo menos armar a conta aqui para poder copiar só a conta. Olha só. Esses triângulos são semelhantes. Por quê? Porque esse ângulo é 36, esse ângulo é 36. Esse ângulo é 72, esse ângulo é 72, já basta isso. Então eu posso dizer que x está para 1, x está para 1, assim como 1 está para x menos 1. É ou não? Aí eu vou copiar essa conta lá para o outro lado. Sim? Então, x está para 1, assim como 1 está para x menos 1. Essa foi a conta que a gente chegou a partir dessa figura aí. Eu vou até apagar ela daqui, porque daqui a pouco a gente vai ter que voltar para essa tela. Multiplique isso cruzado. Vamos multiplicar cruzado? Vamos ver. X vezes x menos 1 é igual a 1. É ou não? Multipliquei, ó. Multipliquei cruzado. X vezes x... x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Passo 1 para o outro lado, professor, fica menos 1. É ou não, professor? Isso aí é. Ah, virou uma equação de segundo grau. Exatamente. Calcula delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu quero fazer por soma e produto. Boa sorte, cara. Boa sorte. Você não vai conseguir muito facilmente, não. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Delta é igual a 5. Fórmula de Bhaskara, que na verdade não é de Bhaskara. Não é de Bhaskara? Não, cara, não é. Bhaskara nunca fez essa fórmula. Caraca, sério? Sério. Existia um matemático famoso chamado Al-Khwarizmi que já utilizava. Sabe o que isso muda a minha vida, professor? Absolutamente nada. Então, menos com menos dá mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Eu não estou interessado na raiz negativa. Por quê, professor? Porque x é uma medida, certo? X é uma medida. Então, apenas as grandezas positivas que serão consideradas. Então, eu acabei de calcular o valor de x. Por acaso, vocês percebam que o x ficou igual ao número de ouro. Beleza? Show de bola? Tá. Mas a gente está interessado no cosseno de 36, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer esse triângulo aqui de volta à vida. Eu vou desenhar ele aqui de novo. Ai, Jesus. Caraca, não sai a linha reta, parceiro. Pronto. Aí, beleza. No triângulo grande, aqui mede 36 graus, aqui mede 72 graus e aqui mede 72 graus. É ou não? E as medidas são x, x e 1. Naquele triângulo lá que eu pintei de abóbora, eu vou pintar ele aqui também. Beleza, tá aí. Esse é o nosso triângulo. E agora, gente, eu vou utilizar uma parada que a gente já aprendeu. Se você não lembra, vai lembrar agora. Chamada de Lei 2 Senos. A lei dos senos, ela diz o seguinte: pegue um lado qualquer do seu triângulo
e divida pelo seno do ângulo oposto. Ora, eu comecei com um x, então o ângulo oposto é 72. É ou não? Agora, pegue um outro lado qualquer e divida pelo seno do ângulo oposto. Essas divisões serão iguais. Então, x dividido pelo seno de 72 é igual a 1 dividido pelo seno de 36. Beleza? Show de bola. Multiplique isso aí cruzado. Vou fazer aqui embaixo. Multiplicando isso aí cruzado, você obtém x vezes seno de 36 é igual a 1 vezes seno de 72. Portanto, isolando x, seno de 36. O professor acabou, Não. Aliás, vou deixar assim, não quero isolar x. Eu tô maluco. Beleza, lembrando que x é o número de ouro, tá? Então, isso aqui é φ. Então, eu já vou substituir esse x por φ, beleza? Seno de 36 igual a seno de 72. Escrever ao contrário. Seno de 72 é igual a φ, porque x é φ, né? Vezes seno de 36. Por que x é φ, professor? Porque eu chamei aqui, ó. Lá no início, eu chamei esse número aqui de φ. Ah, é, né? O senhor chamou esse número de φ. Exatamente. E ele apareceu aqui. Então, isso é φ. É ou não? Tranquilo? Tá. E agora, professor, o que o senhor vai fazer? Agora o que eu vou fazer é me utilizar desta fórmula aqui. Como é que o senhor vai usar isso aí, professor? Finalmente uma fórmula, né? Para eu ver como é que usa. Exato. Então, a gente sabe que o seno de 2A é 2 seno A cosseno A. É ou não? Se você substitui o A por 36 graus, olha o que acontece. Seno de 2 vezes 36 dá 72. E do outro lado, eu vou ter que substituir o meu A por 36 e eu obtenho esta identidade trigonométrica aqui. Sim? Então, eu posso substituir, a partir daquela fórmula, o seno de 72 por 2 seno de 36 vezes cosseno de 36 é igual a... Fito já viu, né, o que vai acontecer? Seno de 36. Corta seno de 36 com seno de 36 e você obtém o curiosíssimo fato de que cosseno de 36 graus é a metade do número de ouro. Opa. Tranquilo? Beleza. Sobe aqui comigo. Rolou, gente? Ficou tranquilo? Eu quero te mostrar o número de ouro visto de outra forma agora, tá? Então, o número de ouro, ele pode aparecer de outra maneira, que você tem que saber que ele aparece, tá? Porque pode se misturar com cosseno de 36, talvez, tá? É raro isso aqui cair, tá? Mas eu tenho que falar de tudo para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Beleza, então desce aqui comigo. Isso aqui é um exercício muito antigo que pede que você calcule isso aqui, ó. A raiz de 1 mais, a raiz de 1 mais, a raiz de 1 mais, a raiz de 1 mais. E assim ele continua indefinidamente. Ele quer que você calcule isso aí. Ok? Então, deixa eu te mostrar qual é o bizu para você calcular isso aí. O bizu para você calcular isso aí é o seguinte. Chama esse pedaço aqui de x.
Beleza? Quando você chama esse pedaço de x, isso vira raiz de 1 mais x. É ou não? Porque o 1 fica e o x é essa raiz toda que ficou aí. O que é x, hein? Vamos escrever aqui. X é a raiz de 1 mais a raiz de 1 mais a raiz de 1 mais a raiz de 1 mais. Esse foi o x que a gente chamou. É ou não? Pô, então isso aqui é igual a x, né? Porque esse cara aqui é igualzinho ao que está dentro dele. Porque a reticência é infinita. Infinitos aqui não são diferentes. Então esses dois caras são iguais. Eleva os dois ao quadrado. 1 mais x tem que ser igual a x ao quadrado. Eu já vou voltar aqui, tá? Prometo. E aí passa para o outro lado x diminuindo. X ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. E você obteve a mesma equação que você obteve aqui. Portanto, essa expressão vale exatamente 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou seja, aquilo ali dá exatamente o número de ouro. Para quem não entendeu, eu vou ocupar um espaço aqui, mas eu vou apagar, tá? Isso aqui é só para você entender. Beleza. Muito bem. Sendo bem direto, qual é a diferença entre essa expressão que eu estou envolvendo em azul e essa expressão que eu estou envolvendo em verde? A diferença é nenhuma. Elas são iguais. A expressão em verde é raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1, reticências. A expressão em azul é raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais reticências. É exatamente a mesma coisa. Não, professor, tem 1 a menos. Gente, sobe aqui comigo. Não existe esse negócio de 1 a menos em uma quantidade infinita de termos. Não existe. Então, essas duas expressões são iguais. A expressão que está dentro é igual à expressão que está fora. Tá bom? Então, essa é a grande... Deixa eu apagar isso aqui. Essa é a grande parada do número de ouro, tá? Ele pode aparecer dentro de uma expressão em uma coisa chamada de convolução. Beleza? Show de bola? Mas isso será melhor explicado na parte de álgebra. Beleza? Galera, seguinte. Finalizamos aqui o nosso resumo de trigonometria, tá bom? Esse resumo cobriu tudo o que tem a ver com identidades trigonométricas. Nós não cobrimos a parte de redução de quadrante, porque isso na teoria ficou bem explicado, ficou bem legal. Mas na teoria, essa parte meio que eu rushei um pouco, então agora eu fiz com bastante calma, organizado, bem de boas. Beleza? Então finalizamos aqui. Show!